Fala, queridos. Queridos, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Igreja sobre Rodas. Queridos, a Bíblia fala, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, diz assim, ó: Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, a única palavra que eu quero aqui nesse versículo é o ide. Está de uma maneira imperativa, é uma ordem, ide. E aí, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, não tudo hoje, mas vou separar alguma aqui e falar contigo. Como você sabe, eu sou motorista de aplicativo, por isso essa série ela leva o título de Igreja sobre Rodas, isso é, igreja em um carro. Desde quando eu comecei a rodar com aplicativo, tem pouquíssimo tempo, eu sou pastor de uma igreja, mas também rodo no aplicativo, tem pouquíssimo tempo, tem o quê? Um ano e pouco que eu estou rodando com aplicativo. E desde o dia que eu comecei, a oração que eu fiz foi essa. Eu falei assim, Deus, faça dessa igreja, desse carro uma igreja. Faça com que pessoas sejam abençoadas nesse carro. Todos os dias antes de sair de casa, né, quando eu entro no carro, na verdade é quando eu entro dentro do carro, eu oro e falo, Deus, abençoa os meus passageiros, abençoa os meus ganhos, abençoa as minhas viagens, me abençoa no trânsito, peço essas coisas, mas eu peço para abençoar os meus passageiros. E aí Deus tem feito algumas coisas na minha vida, tem feito algumas coisas através da minha vida que eu fico assim maravilhado, como que Deus trabalha na vida das pessoas. Eu tenho notado que a sociedade ela está precisando demais, está precisando muito. E eu vou compartilhar algumas coisas aqui, né, pelo menos um fato aqui, eu vou compartilhar a respeito de como está a sociedade. Certa vez, um tempo atrás, eu fui buscar uma corrida. E o interessante é a forma miraculosa como que Deus age, a forma sobrenatural. Chamou a corrida no meu celular, eu olhei e falei assim, eu não gostei do valor da corrida. Eu falei assim, eu não vou. Deixar pra lá, não vou não, porque a gente faz isso também. E aí, só que essa corrida voltou, né? Voltou o mesmo endereço, indo com o mesmo destino, só que voltou com um preço bem mais alto. Eu falei, agora eu pego, eu não entendi, peguei a corrida e fui. Quando eu entrei dentro do carro, entrou um rapaz, e o rapaz ele entrou assim, ele não aparentava nada, mas só entrou normal. E aí, né, comecei a conversar com ele, né, bom dia, tal, conversando, e ele começou a se abrir comigo. Eu não entendi direito. E ele falou comigo que ele tinha separado da esposa, ele falou comigo que ele teve um problema, ele teve um acidente de moto, ele ficou 6 meses sem andar, inclusive eu estava levando ele para uma sessão de fisioterapia. E aí, queridos, eu levando esse rapaz, eu comecei a conversar com ele, e falei com ele assim, ó, Deus pode mudar a tua história, Deus pode te curar. Porque ele já era crente, né? Deus pode te curar. Aí ele não riu, mas ele fez uma fisionomia assim, meio que querendo rir. Quando ele falou isso, eu olhei para trás e olhei para ele e falei, ó, é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer, eu já vi pessoas sendo curadas de diabetes. O que eu estou te falando não é clichê. O que eu estou te falando é o que eu vivo, é o que eu vejo. E comecei a mostrar para ele aí, uma das coisas que eu não gosto de falar dentro do aplicativo é que eu sou pastor, mas eu acabo sempre falando, mas eu não gosto de falar. Eu olhei para ele tipo assim, como se eu tivesse apelado. Olhei para ele e falei assim, aqui é o seguinte, deixa eu te falar, eu não gosto de falar, mas deixa eu te falar. Eu sou pastor evangélico, é por isso que eu convivo com isso. E na hora que eu falei que eu era pastor evangélico, ele começou a chorar. E começou a chorar e eu comecei a ficar até assim meio que preocupado. E aí ele foi e começou a se abrir comigo. Falou assim, nós passamos em frente a uma igreja que ele falou que era a igreja que ele ia. Ele falou assim, eu sou dessa igreja aqui, e começou a falar algumas coisas. De repente ele falou comigo assim, antes de sair de casa, eu pedi a Deus para que mandasse alguém para conversar comigo. Eu pedi a Deus para que mandasse alguém que me desse uma palavra de conforto. E de repente eu entro no carro e o senhor fala que o senhor é pastor. Eu falei, realmente, Deus quer falar contigo. Ele começou a contar a minha história, a história da vida dele. E começou a falar a respeito que ele era um rapaz novo, mas ele já tinha casado e depois que ele sofreu um acidente de moto, a esposa deixou. A esposa foi embora. E aí ele se sentiu assim, jogado. Ele se sentiu como se ninguém o amasse mais. E ele já não andava mais, ele já estava precisando, ele teve que voltar para a casa dos pais. E aquilo foi uma humilhação muito grande para ele. E a gente foi conversando, eu fui falando muita coisa com ele, e ele chorando. E aí nós chegamos na porta da clínica de fisioterapia. Quando nós chegamos na porta, ele já estava atrasado.
Eu falei, agora ele vai descer. Só que ele não desceu do carro. Aí eu desliguei o carro, virei mais, me posicionei mais pro lado dele, e nós ficamos, depois que ele já estava atrasado, nós ficamos 40 minutos conversando na porta da clínica. E eu senti ele tirando um peso de dentro dele. Eu senti que ele queria falar aquilo com alguém. Eu não sei se na igreja dele ele tem a liberdade de falar isso com o pastor. Inclusive, o pastor que estiver ouvindo esse vídeo aí, né, que estiver vendo esse vídeo, deixa eu te falar uma coisa. Os membros da sua igreja têm acesso a você? Os membros da tua igreja podem conversar com você? Os membros da tua igreja, eles podem se abrir com você? Se você está respondendo aí, pode. Aí a outra pergunta, você tem dado esse acesso para eles? Talvez eles podem, mas eles não sabem que podem. E aí muita gente está sofrendo por causa disso. Está na igreja, mas igreja que não são pastoreadas. Igreja que, infelizmente, não tem esse vínculo. E aí eu conversei com esse rapaz por um determinado tempo. Ele chorou muito. E quando ele saiu do carro, eu senti que ele estava leve. Eu senti que ele estava assim... Gente, eu não falei nada. Foi Deus que falou. Eu não tenho palavra, eu não sou psicólogo. Eu não tenho uma palavra que eu possa usar, eu não tenho uma técnica que eu possa usar para aliviar alguém. A única técnica que eu tenho é a que eu faço de manhã, abençoa os meus passageiros. E aí esse rapaz entrou lá para a clínica, eu senti que ele estava leve, e aí quando ele entrou, saiu um pouquinho e fui chorar também. Agradecer a Deus por Deus trabalhar na vida de pessoas e usar uma pessoa como eu. Porque só Deus sabe quem eu já fui, só Deus sabe o quão pecador eu fui, o quão pecador que eu sou, para me usar e abençoar a vida de pessoas. Então esse é o vídeo de hoje, esse é o Igreja Sobre Rodas de hoje. Quero dizer para você, se você for motorista de aplicativo, em nome de Jesus, fale de Deus, pregue o Evangelho, né? E se você está vendo esse vídeo e você não é motorista de aplicativo, não tem problema. Vai ter aqui, ó, na descrição deste vídeo, vai ter um link para se cadastrar. Se cadastre e vai pregar o Evangelho da forma que você vê que dá para pregar. Eu sei que Deus quer te usar no nome de Jesus, eu creio que Ele vai fazer isso. Então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo do Igreja Sobre Rodas, no nome de Jesus.